Olá, bom estar mais uma vez aqui com você e saber que você também está aqui conosco. Desta vez nós vamos estudar algumas ferramentas que vão melhorar a nossa atuação no dia a dia. Para isso, antes de qualquer coisa, eu quero já trazer uma problemática para você. Vamos nós! E aí, você já se viu em algum momento em que necessitava de um apoio, de uma ajuda de alguém para que você pudesse alcançar seus objetivos, uma força extra que pudesse te impulsionar? Pois é, isso acontece com todos nós. E isso é a ferramenta que chamamos de coaching. Mas para que você entenda melhor o coaching, em toda a sua parte conceitual, quero convidá-lo a ler esse slide comigo. Coaching é o planejamento focado em ações para aprimorar o indivíduo a progredir em direção às suas metas estabelecidas de carreira. É o direcionamento do indivíduo à conquista de objetivos. É a obtenção de resultados planejados pelo indivíduo. É maximizar o potencial pessoal e profissional do indivíduo. E aí, ficou claro agora para você o que é o coaching, né? É isso. É exatamente aquela pessoa que vai te apoiar, vai te ajudar a você atingir os seus objetivos. Você pode vir a ser um coaching, como você pode vir a ser a pessoa que receberá o coaching. Tudo isso dependerá do estágio de evolução aonde você esteja dentro da atividade, dentro da sua vida pessoal. Porque o coaching, ele pode ser aplicado tanto profissionalmente como na área pessoal também. Vamos agora avançar mais e compreender um pouco mais as questões de coaching. Me acompanha. Habilidades comportamentais de um coach: empatia, sinceridade, objetividade, humildade, capacidade de transmitir conhecimentos, sensibilidade para detectar movimentos novos do seu coach, que é o treinando, motivador, disciplinador, focado em objetivos e desafios. Essas são algumas habilidades que o coach vai necessitar ter, porque ele será a pessoa que vai estar ajudando a outra a dar um salto de desenvolvimento, um crescimento em sua carreira, tanto profissional quanto pessoal. Então é importante que esta pessoa seja uma pessoa sensível e humilde, uma pessoa que entenda e tenha a empatia para com o outro, para que assim as relações de aprimoramento fluam com naturalidade. E qual o papel do coach? Apoiar o coach, treinando, na busca do alcance do seu objetivo. Ajudar o coach a traçar as diversas metas do seu objetivo. Levar o coach a fazer reflexões sobre sua atuação e sobre o ambiente. Incentivar o coach a adquirir novas competências. Ajudar a superar pontos de fragilidade. Ensinar mecanismos de controle emocional. Desenvolver com o coach um plano de ação que suporte seus objetivos. Veja como é grande o papel do coach. Ele precisa estar apoiando em todos os momentos o coach. Esse treinando dele vai receber uma carga só de aspectos positivos. E para isso, é fundamental e é importante que esse coach tenha essas habilidades, como nós já citamos anteriormente, de empatia, de entrosamento, de facilidade de comunicação, e que ele seja uma pessoa realmente disposta a ajudar. Porque é essa disposição na ajuda que vai fazer a diferença para que o coach, ou seja, o treinando, cresça em suas ações. Mas, preste atenção, não é só o coach que tem papéis e que tem habilidades
comportamentais que precisamos definir. O coach também precisa ter algumas habilidades comportamentais para que ele possa aceitar as orientações recebidas. Vamos então agora verificar que habilidades comportamentais são essas para o coach, ou seja, para o treinando. Me acompanha. Habilidades comportamentais do coach: humildade, atenção, concentração, dedicação, empenho, respeito, empatia, saber ouvir, saber promover uma discussão saudável, saber o que quer, ser decidido. E qual o papel do coach? Está aberto a novos aprendizados, manter o foco nos objetivos e metas, está aberto ao feedback, está disposto a reaprender o já conhecido e manter o controle emocional. E aí você percebeu que nessas habilidades comportamentais e no papel do coach fica intrínseco a relação que tem que existir de cumplicidade, vamos assim dizer, entre o coach e o coach. Por quê? É um momento em que um estará repassando e acompanhando conhecimentos para o outro e o outro estará recebendo. E nesse processo é importante a humildade, a empatia, é importante o despojamento no querer repassar conhecimentos. Então, o processo de coaching é simples. O que precisa é ter pessoas que queiram realmente se disponibilizar a repassar aqueles conhecimentos que tem e o outro receber aqueles conhecimentos que ainda não tem, que ainda não possui. Vamos avançar um pouco mais nessa ferramenta para que você possa se apoderar desses conhecimentos. Me acompanha. E aí você deve me perguntar, professor, e como é que se aplica o coaching? Bem, para o processo de coaching, aplicação, você necessita identificar a pessoa que será o treinando, a pessoa que deve receber os ensinamentos, a pessoa que vai receber os novos conhecimentos. Depois, você deve identificar dentro da empresa quem é a pessoa que tem a experiência, competência, habilidades e atitudes para repassar os conhecimentos adquiridos para esta pessoa que está recebendo o treinamento. Identificar essas pessoas, você precisa formalizar com elas um contrato de repasse de experiências, um compromisso, melhor dizendo, não é um contrato formal, é ter um compromisso de que a pessoa experiente irá repassar para o treinando todos os seus conhecimentos e habilidades e que o treinando irá receber toda essa experiência. Mas para isso acontecer, depois que você identificou essas pessoas, você precisa seguir algumas regras. Venha e me acompanhe agora para você entender quais são essas regrinhas que são básicas para que o processo dê certo. Então, identificado as pessoas, você agora precisa firmar contrato com o coach, estabelecer qual será a área de crescimento, aplicar o coaching de modo planejado, como já vimos, de um profissional mais experiente para o outro em formação, e de acordo com as estratégias organizacionais. Essa forma de aplicar de acordo com as estratégias organizacionais é exatamente para que você promova o desenvolvimento dentro da própria organização de uma forma mais direta, de uma forma no aprendizado no dia a dia. Então você precisa entender o que é que a organização tem como objetivo, tem como meta e que está aquele gap de desenvolvimento, para que aí sim você possa aplicar de acordo com as estratégias. O coaching é um processo que só traz benefícios. Esses benefícios são tanto para a empresa quanto para o colaborador. Vamos conhecer esses benefícios.
Para a empresa, tarefas executadas com mais qualidade, aumento da produtividade, participação dedicada para alcance da missão corporativa, formações de líderes, retenção de funcionários, melhor relacionamento do profissional com sua equipe, satisfação com a empresa, cargo e tarefas, facilidade na propagação do conhecimento, desenvolvimento profissional, ações planejadas e redução do modismo. Quanto ao colaborador, os benefícios são: planejamento da carreira, definir e esclarecer os objetivos da carreira, feedback sobre seus pontos fortes e fracos, melhora no desempenho e no desenvolvimento, reforço das competências individuais, alinha as expectativas do colaborador com a corporação e vice-versa e adquire conhecimento através de experiências. Percebam, é um processo simples. Ele só precisa ter direcionamento, ele só precisa ter um planejamento para que ele ocorra com êxito, com eficiência. E isso você, enquanto está na linha de frente na área de recursos humanos, pode perfeitamente organizar esse processo para que ele obtenha sucesso e que seja uma forma de você treinar a equipe com um custo bem mais barato, bem mais acessível para a empresa do que os custos tradicionais de treinamento. Agora, vou trazer para você, nessa nova ferramenta que vou te apresentar, que é a oratória, vou trazer um filme. É um filme comercial que ele vai ser passado para você em trechos. Nós vamos, ao longo do nosso estudo da oratória, avaliarmos 3 partes desse filme, onde você vai estar percebendo na primeira parte as questões de insegurança. Na segunda parte, você vai estar percebendo o treinamento e, por fim, o resultado após um processo de oratória. É importante que você entenda que a oratória que aqui nós vamos nos referir, ela é uma oratória não apenas para discursos em público, mas sim para uma postura em sala de aula, uma postura em reuniões de trabalho, uma postura em discussões em equipes. Então, a oratória ela serve para todo e qualquer momento em que é necessário você ter impostamento de voz, você ter postura diante do público, você ter exatamente a questão da gesticulação, saber como gesticular e você também ter a questão da perda dos medos, que é natural de todo e qualquer ser humano. Mas vamos agora ao nosso slide para que você perceba o que é que a oratória facilita e nos ajuda no nosso dia a dia. Me acompanha. A oratória, ela procura desenvolver técnicas no indivíduo para que ele possa ter uma melhor apresentação em público. E essas técnicas visam trabalhar a segurança, a eloquência verbal, a perda da timidez, a movimentação em palco, a maneira correta da gesticulação das mãos e a maneira de descontração. E aí, perceba que essas técnicas vão nos ajudar a trabalharmos com o público. Esse público necessariamente não tem que ser um auditório. Pode ser perfeitamente uma reunião de trabalho, onde você precisa estar expondo algum material, alguma apresentação. Isso vai nos dar exatamente a segurança e vai também passar para o receptor a mesma segurança que você está transmitindo. Ele receberá o conteúdo com muito mais valor. Então, são essas técnicas que você precisa entender que elas ajudarão você no processo de uma performance profissional melhor. Mas agora eu quero que você me acompanhe também e veja como esse processo ele vai rodar no dia a dia para que você possa melhor entender a questão da oratória. Me acompanha.
Quais são os elementos básicos da oratória? Primeiro, quem diz. Depois, o que diz. Terceiro, a quem diz. Quarto, por que meio diz. E por último, com que efeito diz. Esses são os elementos que nós devemos entender em todo o processo de comunicação. Na hora que nós vamos nos comunicar, precisamos exatamente saber para quem, de que forma, como eu quero atingir esse público. E é para isso que a oratória reforça a tua performance. Então, vamos agora, mais uma vez, acompanhar o próximo slide para que você continue nesse processo de aprendizado. Para que a oratória se processe corretamente, é preciso que você esteja atento a algumas etapas. Quais são essas etapas? Definir o objetivo do discurso ou da apresentação, necessariamente não tem que ser um discurso. Usar um título interessante, se for uma palestra. Preparar uma introdução, ou seja, não chegue já direto com o conteúdo. Ordenar as ideias de forma lógica. E por último, saber como o discurso vai ser concluído. Veja, essas são etapas de uma lógica sequencial para que o seu interlocutor receba bem o que você está querendo transmitir. Mas isso faz parte de um treinamento. Agora é importante que você veja agora qual é a conduta que deve ter exatamente um palestrante, um orador. Me acompanhe neste slide. Conduta de um palestrante. Tenha pensamentos e sentimentos positivos em relação a você. Evite, antes do seu momento de apresentação, falar com pessoas negativas que o aborreçam. Procure pessoas simpáticas e leves no relacionamento, pois isso irá relaxá-lo. Mantenha sua calma. Respire o mais tranquilo que puder. Olhe para toda a plateia como se a saudasse. Ajuste a altura do microfone, com bastante tranquilidade, sem pressa ou nervosismo. Fale alternando altura e velocidade na fala, para manter acesso ao público. Tenha bom ritmo na fala. Demonstre emoção ao falar. Tenha vocabulário adequado ao seu público. Tenha cuidado com a gramática, evitando erros. Nada substituirá sua naturalidade, seu jeito de ser. É isso. Essa é a conduta que nós devemos ter no momento em que estamos à frente ou conduzindo qualquer processo de comunicação, seja para uma pessoa, seja para uma plateia de 200, 300, 1000, a quantidade que for de pessoas. E é isso que serve a oratória, para que a força da sua palavra, a postura da sua voz, consiga chegar no seu receptor e que a sua mensagem consiga ser transmitida de forma clara e concisa. Desta feita, nos estudos de hoje, foi possível compreender a ferramenta coaching e a ferramenta oratória e saber dos benefícios que ela traz para você enquanto profissional no seu dia a dia. Agora, você deve ir ao seu ambiente de estudos, efetuar suas atividades e postar as suas dúvidas, para que assim possamos socializar nosso conhecimento e deixar você mais preparado para o mercado de trabalho. Quero agradecer a sua presença que esteve conosco nesses 6 encontros. Hoje estamos finalizando os estudos de gestão de RH. Espero ter contribuído com o seu crescimento profissional e que você, nesse processo de aprimoramento, esteja muito bem colocado no mercado de trabalho. Foi um prazer estar com você. Até a próxima.